pessoal, nós estamos aqui em Porto Alegre do Norte, assim como eu havia dito para vocês que nos acompanham, para falar com Nelson De Franceschi, que é concursado como bioquímico aqui em Porto Alegre do Norte. E no dia 9 de janeiro do ano de 2023, o prefeito Daniel lançou um decreto alegando que o laboratório não tem condições de estar realizando exames e com isso ele decretou a exoneração dos ocupantes do cargo de bioquímico, no caso o Nelson. E a gente veio aqui para ter o conhecimento maior sobre esse assunto. O que aconteceu, Jean, a equipe, né, o pessoal que está assistindo, em outubro de 2022 eu pedi uma fiscalização ao setor do laboratório, né? Eu já sou concursado aqui no município há 6 anos e venho lutando para que seja que tenha equipamentos no município, né, que tenha um laboratório bom, né? Os equipamentos ainda faltam um pouco, né? E sempre vem alegando que o município não tem dinheiro para fazer os reajustes desses equipamentos no município, né? No laboratório. Eu pedi para reformar a sala de coleta do município, do laboratório aqui, né? Que está em condições precárias, não foi atendido. Em outubro do ano passado, já vi que, como eu percebi que só conversando não ia funcionar, eu pedi uma fiscalização do setor, né? Perante a Visa, né, e diante o Ministério Público, para dar condições de continuar o trabalho. Em novembro, eles dispensaram a farmacêutica que me ajudava. Eu alertei que em dezembro eu estava saindo de férias, né, que aqui tem a planilha de férias, a minha sempre é em dezembro. Eu retirei minhas férias e eles terceirizaram o laboratório. Como eu retorno em janeiro, o prefeito lançou um decreto informando que o laboratório está em péssimas condições de serviço, né? Péssimas condições estruturais, que o município não consegue atender a demanda dos pedidos e que tem alto custo operacional o laboratório. Concordando, né, com o que eu tinha colocado na denúncia, baseado nas leis, né, que regem a parte de patologia clínica, e nesse decreto que ele coloca que o laboratório não está em condições, ele pede que sejam exonerados os ocupantes do cargo. No caso, né, ele pediu a minha exoneração via decreto, nem respeitando o direito administrativo de me dar ampla defesa. Eu tive que impetrar um mandato de segurança, onde a juíza, na época, pediu para o retorno do cargo em 24 horas, né, o quadro da prefeitura. Em resposta, né, ele me reintegrou e colocou eu à disponibilidade, né, eu recebo para ficar em casa, sendo que o município possui funcionários contratados no local, né? Então, está gerando um gasto de reserva municipal. E eu estou em casa. De acordo com a documentação que você encaminhou para a gente, nós podemos analisar que o custo dos exames que foram terceirizados, eles ficaram muito maiores do que quando era feito pelo próprio laboratório municipal, né? Onde se percebe uma certa contradição da paralisação das atividades do laboratório, porque não tinha condições de fazer a reforma. Mas parece que os valores pagos já foram gastos o suficiente para fazer todas essas reformas, é isso? Em dezembro ele fez, se eu não me engano, 2 chamadas de exames, né, que dá no total 700 exames a um valor de mais de R$28 mil. Em janeiro eu tenho as planilhas de gasto de janeiro, fevereiro, março e abril, né? E em dezembro foram feitos em torno de 700 exames a R$28.900. Janeiro, pelas notas que eu tenho em mãos, foram feitos 1.794 exames a R$38 mil. Fevereiro foram feitos 1.083 exames a R$47.163. Março foram feitos 2.716 exames a um valor de custo a R$102.426. Em abril foram feitos 4.000 exames a um valor de R$135.651. Eu gostaria de chamar a atenção, Jean, que quando se é feito no laboratório público, a média nossa de exames mensal fica em torno de 2.100 exames. Ele sai a um custo
do município de reagentes a R$ 5.000. Então, essa terceirização, ela está assim, com um valor bem alto, né? Aí você coloca, né, o meu salário junto com essa terceirização, você coloca que o nosso laboratório hoje, a gente tem um equivalente a uns R$ 120.000 de equipamento que estão parados lá, né? Vê que a demanda é muito alta, né? E ele fala que o município não tinha demanda, não conseguia atender a demanda do município, né? Dos profissionais prescritores de exames. Eu gostaria também de ressaltar que o Laboratório Público de Porto Alegre trabalha somente comigo, de bioquímico, e com 2 técnicos, né? Com uma estrutura defasada, que é onde eu não consigo atender muita população com a qualidade e respeito dos exames. Essa é a minha grande briga, é conseguir ter uma área ampla, com equipamentos bons, para que os exames de nossa região, de nossa cidade, saiam com qualidade, né? E o que ele fez foi simplesmente terceirizar e pedir a minha exoneração. Essas planilhas de gastos eu já entreguei para os vereadores, fui no Ministério Público e até o momento nada foi tomado aqui na nossa região. O equipamento, né, que eu já venho lutando há tempos para comprar, na época ele estava em torno de R$ 70.000 para poder aumentar a quantidade de exames e agilizar a rapidez das entregas, né? E hoje, né, com o aumento do dólar, ele está em torno de R$ 130.000. Ou seja, um mês que o município fez os exames em 2 prestadores de serviço, né, que ele está terceirizado para dois laboratórios, ou seja, ele conta com 2 equipes para fazer 4.000 exames a R$ 135.000. Né? Então, eu gostaria, né, de que fosse investigado isso e que a verdade viesse à tona, né? Eu também gostaria de dizer, né, que eu peguei a planilha de outubro de 2022, onde foram feitos 2.112 exames, a um custo operacional de reagentes e insumos em torno de R$ 5.000. De reagentes foram gastos R$ 3.000 e R$ 2.000 a gente coloca de materiais, né, como luva, seringa, totalizando uns 5.000. Todos os exames feitos pelo laboratório público, eles são enviados, né, em planilha de custo para o SUS, onde é repassado na folha de espelho o retorno de rendimento. E nesse outubro que eu consegui ter acesso a todos esses documentos, o laboratório público de Porto Alegre gastou R$ 5.000 e o SUS reembolsou na ficha espelha R$ 8.600. Ou seja, esse decreto que o prefeito de Porto Alegre disse que há um alto custo operacional, não está sendo condizente. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro, tanto eu como a minha equipe do laboratório, que eu faço parte, nós somos funcionários de Porto Alegre do Norte e não da gestão municipal. Bom, Jean, é importante a participação da imprensa até para que a gente possa levar as informações. Eu, quanto representante do Poder Legislativo, como vereador eleito com voto popular, eu tenho recebido muito questionamento e muitas perguntas da sociedade com relação a todo esse fato do laboratório. E eu vejo hoje a imprensa como uma ação para levar para a sociedade todas essas respostas. Quero fazer um breve relato desse acontecido do laboratório e dizer primeiramente que todo esse fato acontecido e todas as explicações que eu vou fazer aqui, eu sou totalmente contrário à maneira que o Executivo vem fazendo com relação ao laboratório municipal. Estamos aqui tratando de um assunto específico, laboratório municipal. No mês de janeiro, o prefeito fez um decreto, dia 9 de janeiro, se eu não me engano, ele fez um decreto extinguindo o cargo de bioquímico generalista. O que ele quis dizer com isso? Na extinção do cargo, no decreto está escrito, se você tiver a possibilidade de mostrar o decreto para a sociedade, no decreto está escrito que o laboratório municipal ele não tem condições financeiras, é inviável manter o laboratório municipal funcionando. Então, com essa declaração dele, em meio de um decreto, ele extinguiu um cargo de um servidor efetivo que faz parte do quadro. Primeiramente, extinguiu por decreto, que constitucionalmente é ilegal, todo cargo para ser destituído do município, se houver servidor efetivo dentro desse cargo, ele precisa ser por lei, e quem aprova a lei é a Câmara Municipal.
Então, daí eu já vejo uma irregularidade, não só eu, como o juiz também, que recebeu esse decreto, o prefeito exonerou o servidor por meio de decreto, que deveria ser por lei, deveria ser votado pela Câmara, e o juiz também que pegou esse processo entendeu, antes de 48 horas ele já mandou o município voltar o servidor para o cargo, fazer os pagamentos do salário desse servidor, então há uma irregularidade nesse decreto. Outro ponto que é interessante falar, Jean, se o decreto está dizendo que o laboratório tem um alto custo para produzir, para funcionar, quer dizer que está gastando muito para funcionar. Eu tenho alguns levantamentos e alguns relatos para te falar sobre essa questão. Quando eu recebi essa informação, eu recebi de muitas pessoas da sociedade e logo depois eu fui procurar saber um pouco mais do caso, mas no dia 24 do mês de abril, eu fui procurado pelo bioquímico. Me mandou um ofício, eu assinei no dia 24 e ele me passou toda essa situação. Então eu fui informado. E fui informado disso e eu, como vereador, tenho a obrigação de correr atrás e levar a informação não só para o Nelson, que é o bioquímico, mas também para toda a sociedade que me questionou sobre esse assunto. No dia 24 ele me mandou esse ofício e no dia 25 eu já encaminhei para o secretário de saúde, para o setor da Secretaria de Saúde, solicitando dele os dados, as notas fiscais de quanto está sendo gasto com o nosso laboratório, com contratação de exame dos laboratórios particulares. Do dia 25 do outro mês, do mês de maio, que eu vim receber essa documentação da Secretaria. Então, um mês depois que eu solicitei, a Secretaria me passou esses dados de quanto o município vem gastando. No mês de dezembro, nós gastamos R$ 28.920, pouco mais de 28 mil. No mês de janeiro, nós gastamos mais de R$ 38 mil. No mês de fevereiro, nós gastamos mais de R$ 47 mil. No mês de março, nós gastamos mais de R$ 102 mil com contratação de exame. E no mês de abril, nós gastamos R$ 135 mil com contratação de exames. Então, assim, o custo é muito alto, muito alto. Em todo esse total, nós já gastamos mais de R$ 350 mil com contratação de exame no particular, sendo que nós temos um laboratório com capacidade de produção, com alguns ajustes para ser feito, que poderia estar sendo feito com essa diferença de gastos que nós estamos pagando para o sistema privado. Então, com todo esse gasto, nós poderíamos ter equipado nosso laboratório. Então, assim, sou contrário a isso. Depois de todo esse levantamento de todos esses dados, encaminhei para o presidente da Câmara um ofício solicitando a reunião com o prefeito. Falei que o servidor público me solicitou informação, preciso levar a informação para ele. O presidente da Câmara de prontidão já chamou o prefeito para a reunião e em conversa com o prefeito na reunião, muito irredutível, o prefeito deixou claro que não ia estudar esses dados primeiro e que essa informação dele do laboratório não era do jeito que eu estava falando, mas eu tenho dados, eu tenho documentos que estão aqui. Já no final da reunião, ele disse que ia ver o que fazia e que ia trazer melhoras no sentido disso. Então, Jean, mas com relação ao meu trabalho como vereador, esse processo todo foi feito. Inclusive, encaminhei todos esses dados que eu te falei aqui para o prefeito. Mas todas essas informações que eu falei, com dados oficiais da própria secretaria, foi encaminhado ao prefeito. Então, a gente espera que o município não continue nessa situação, gastando esse rio de dinheiro, sendo que a gente tem um laboratório com a possibilidade de produzir muitos exames, e se a gente equipar, a gente consegue produzir mais. Essa é a minha cobrança, que nós possamos investir no nosso laboratório e produzir mais e gastar menos. Essa é a minha cobrança com relação a tudo isso que está acontecendo. Se o laboratório não tiver condições de atender a demanda da sociedade, se a produção estiver pouca, nós podemos produzir o que é a nossa capacidade. Enquanto menos a gente investir no sistema, na rede privada, e nós produzir no nosso laboratório, é melhor. Se o laboratório não tiver condição de produzir a quantidade que a sociedade está precisando, a gente ou aumenta o laboratório com esse gasto todo que a gente tem, aumenta, coloca equipamentos, coloca estrutura de pessoal trabalhando, ou então, se o laboratório não der conta de produzir, nós vamos complementa, apenas faz um complemento com o sistema público, com o sistema privado. Então, essas as minhas colocações aqui, e quero dizer que, outro ponto interessante, todos os exames produzidos pelo laboratório municipal, o governo federal retorna em dinheiro. Toda a produção que o laboratório municipal fizer, o governo federal paga por aquilo. O que ele produz, o governo federal paga e paga mais. Um hemograma, por exemplo, nós gastamos um pouco mais de R$ 2,50 para comprar os reagentes, comprar tudo. A produção dele custa R$ 2,50 no nosso laboratório. Na contratação do sistema privado, ele custa R$ 30. Estou falando de um exame, de um hemograma.
Então, assim, o nosso laboratório, de maneira alguma, não pode deixar de funcionar. O nosso laboratório, de maneira alguma, pode deixar de atender a sociedade. Primeiro, pelo baixo custo que tem para funcionamento, contradizendo o decreto, que diz que é um alto custo. Inclusive, também, foi até bom, me lembrei agora, eu já procurei a vigilância sanitária. Como foi feita uma denúncia naquele laboratório e pediu para fazer adequações, eu procurei a vigilância sanitária e pedi da vigilância sanitária o que é os requisitos necessários para o funcionamento de um laboratório. Porque da situação que está, nós temos condições de locar um espaço e atender enquanto faça a reforma do nosso laboratório. Porque se nós gastamos R$ 135 mil no mês de maio, mês de abril, desculpa, no mês de abril nós gastamos R$ 135 mil. Esses R$ 135 mil dava tranquilamente para nós organizar o nosso laboratório municipal, dava tranquilamente da gente ou alugar um espaço. E assim, o laboratório, segundo o prefeito na reunião anterior, ele seria fechado apenas para uma reforma. Já foi fechado em dezembro, nós já estamos no mês de junho. Nunca foi movida uma palha no laboratório municipal. Então, com relação ao laboratório municipal, pessoal, eu quero deixar bem claro que eu sou contrário a tudo isso que está acontecendo e já busquei, fiz tudo que tinha que fazer no meu papel de vereador, apresentei dados, apresentei para vereadores, oficializei o prefeito para vir na Câmara e também informei para ele tudo isso acontecido, ele assinou e ele recebeu. Então a gente espera que o nosso município não gaste mais esse valor excessivo e que o Poder Executivo tome uma decisão com relação a isso. Essa é a minha colocação com relação ao laboratório municipal e já me coloco à disposição para qualquer pessoa que está assistindo, possa me mandar mensagem. Meu número é 984-22-2575. Eu estou à disposição de qualquer lado, da imprensa, do Poder Executivo. O meu objetivo nisso tudo é resolver esse problema. Então, a gente já tomou vários posicionamentos com relação a isso aqui na Câmara. O primeiro foi convocando o prefeito municipal aqui para estar conversando a respeito desse caso, quando a gente tomou conhecimento da situação, né? E também algumas pessoas procurando a gente para falar que, de repente, com o fechamento do laboratório, o município estaria gastando um valor maior do que se estivesse com o laboratório em funcionamento, né? E aí a gente chamou o nosso executivo aqui para a gente conversar um pouco a respeito, pedir para ele relatar qual é a experiência que ele está vivendo nesse sentido, o que de positivo estava tendo no nosso município com essa situação. E foi colocado por ele que não tinha mais filas para fazer os exames, né, ali que fazia no laboratório e tal. Mas nós percebemos que com o nosso laboratório, exames que a gente ia gastar no geral de R$ 5 a R$ 6, fora a gente estaria gastando R$ 30 a R$ 40 para fazer o hemograma completo, né? Então a gente fez aqui um estudo junto com a comissão de saúde, né? Junto com alguns companheiros aqui também da Câmara, e a gente está chegando no denominador comum que o município está gastando além do que ele precisaria gastar se ainda tivesse, né, funcionando o nosso laboratório como via antigamente. Agora, sobre a quantidade de exames e as especialidades dos exames, que é a situação. Porque no nosso laboratório, na verdade, estava faltando investimentos, né, para a gente poder cumprir todas as demandas aqui do nosso município. Que era uma situação que a gente já fazia uma cobrança, né, tanto para o secretário de saúde quanto para o prefeito Daniel, né, que ampliasse, que melhorasse, que atualizasse o funcionamento, atualizasse os equipamentos do laboratório, né, dar um espaço adequado, né, para essa situação, né. E por fim, Jean, nós fizemos aqui enquanto relator uma convocação, né, um documento expedido para o presidente da casa para ele fazer a expedição ao secretário de saúde, né, para estar aqui para nos explicar não só a questão do fechamento do laboratório, mas também sobre o servidor Nelson e também sobre algumas outras questões que estão envolvendo a nossa sociedade aqui, como plantões de médicos, né, como o distrato, negligência também. E aí a gente está tomando essa situação dessa forma. Eu acredito que nos próximos dias ele vai estar aqui para nos estar falando, estar mostrando. A gente pediu contratos também desses profissionais, né, para a gente ver o que condiz com essa situação. Então, é mais ou menos isso que está sendo tramitado aqui na casa. A gente hoje tivemos uma reunião bem efetiva nesse sentido, né, provocado por mim, relator da Comissão de Saúde, né, para a gente tratar desses assuntos e colocar um ponto final
para o bem de toda a sociedade, de toda a população de Porto Alegre. Primeiramente, quero aqui agradecer a presença de vocês e estar vindo aqui ouvir o posicionamento de cada vereador, de cada representante político desse município. Referente a essa situação, uma situação muito delicada, e já fui presidente da Comissão de Saúde, hoje sou relator da Comissão de Justiça, e a gente tem que analisar os dois lados. Ao mesmo tempo, a preocupação de atender melhor os nossos pacientes, atender melhor os nossos municípios, nós tem que também ter a preocupação com o recurso do nosso município, como ele vai ser gasto, como está sendo gasto e de que forma possamos trabalhar para melhor atender o munícipe e, sendo assim, fazendo economia nos cofres públicos do nosso município. E uma situação que tem as pessoas do nosso município, tem a satisfação do atendimento, quando passou a ser particular esse laboratório. As pessoas têm essa satisfação, mas ao mesmo tempo nós temos a preocupação, a questão de valores que está sendo pago para esse laboratório. E é um valor muito preocupante, são valores que estão sendo muito alto. Então, em conversa, em reuniões que já tivemos com o Executivo, que, de certa forma, de urgência, precisamos retornar, reativar o nosso laboratório municipal. Todos nós somos cientes, o nosso laboratório não estava sendo um sistema adequado, de acordo com a vigilância, de acordo com os requisitos solicitados, e, sendo assim, o servidor Nelson fez a denúncia para a vigilância e automaticamente foi fechado o laboratório devido à denúncia, porque não estava sendo um sistema adequado. E que o Executivo deu esse prazo para fazer a reforma do laboratório, e esse prazo, acredito, do meu ponto de vista, que está sendo demorado, porque já devia ter iniciado essa obra, e nós temos as limitações. E tivemos várias reuniões, por último agora, para tomar providência de urgência, a reativação desse laboratório e, sendo assim, fazer também investimentos nesse laboratório para, assim, ter a satisfação da mesma forma que tem com o laboratório particular, as pessoas também possam ter essa satisfação com o laboratório público do nosso município.